Fala galera, bem-vindos a mais um Jack Explicador e hoje eu vou trazer para vocês Raid and Trade, o mais novo lançamento da Redbox. Em Raid and Trade houve uma guerra apocalíptica nuclear e todas as cidades foram devastadas. Apenas uma cidade, a Cidade Dourada, surgiu dessas cinzas e agora nós temos que provar o nosso valor para sermos aceitos na Cidade Dourada e fugirmos então do Holocausto. Em Raid and Trade é um jogo então de negociação e invasões. Nós vamos explorar uma cidade devastada procurando por certos itens, então tentar construir equipamentos e mostrar o nosso valor pela nossa habilidade, ou então prestando favores para a Cidade Dourada, ou ainda conquistando algumas missões. O primeiro jogador a conseguir entrar na cidade será o vencedor. É um jogo então com bastante interação, de 3 a 5 jogadores. Eu vou mostrar para vocês aqui mais ou menos como funciona, não são todas as regras, mas só para vocês terem uma noção de como funciona o jogo, e logo eu volto com as minhas considerações finais sobre Raid and Trade. Eu quero mostrar para vocês um outro lançamento da Redbox aqui que eu me amarrei bastante, que são as sleeves, tá? Que nós recebemos aqui para testar, e a Redbox acaba de lançar 5 tamanhos de sleeve, tá? E são realmente excelentes. Você tem aqui a Mini USA, Mini Euro, a Euro normal, a USA e a Standard, tá? Para diversos jogos diferentes. A qualidade é realmente, tá? Cada pacote desse vem 100 unidades, a qualidade dela realmente é excelente. O corte e a gramatura, por exemplo, eu sempre tive problema com essas Mini Euros, tá? E vocês não conseguem sentir a textura, mas ela é bem espessa e ela entra direitinho nas cartas, tá? Sem deixar nenhuma sobra aqui em cima. Excelente qualidade, tá? Que a Redbox também acaba de lançar. Fique de olho ali que essas sleeves realmente são, acho que uma das melhores hoje no mercado nacional. Bom, mas vamos falar sobre Raid and Trade. Raid and Trade é um jogo de pilhagem e troca para 3 a 5 jogadores, num cenário pós-apocalíptico. A ideia é que já houve, então, um holocausto, e apenas uma cidade conseguiu surgir das cinzas, a Cidade Dourada. Essa Cidade Dourada, ela não aceita qualquer um não, tá? Você vai ter que provar o seu valor para poder, então, ser aceito na cidade. A primeira pessoa que for aceita vencerá o jogo. Você tem 3 modos para ser aceito na cidade. Você pode aumentar a sua influência, você pode demonstrar que você tem muitas habilidades em construir itens, ou então você pode concluir 3 missões. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Deixa eu primeiro mostrar para vocês como que funciona esse tabuleiro aqui. O tabuleiro, ele é modular e ele tem 2 lados, tá? O lado normal, com as estradas de uma cidade em ruínas, ou então a Wastelands, que é essa cidade aqui abandonada e tal, um pouco mais difícil. Inicialmente a gente joga realmente com essa fase aqui, com esse lado aqui, tá? E ele tem uma outra variável, onde a gente troca aquele tile central, que é um monumento, chafariz, por esse helicóptero, heliporto aqui, e aí a missão seria fugir então dessa cidade. Bom, mas no jogo básico, a gente primeiro, dependendo do número de jogadores, a gente consegue fazer o setup, a gente faz o setup do número de casas que podem ser pilhadas, investigadas, tá, nessa cidade aqui. Existem 3 tamanhos de casa. Existem as casas pequenas, que são as casas verdes, as casas médias, que são as amarelas, e as vermelhas, que são as casas grandes. Quando o seu personagem pilhar uma dessas casas, ele vai comprar de um desses 3 decks aqui, e então poderá coletar recursos. Esses recursos, existem 8 tipos diferentes de recursos, vem nesse bagzinho aqui que você sorteia, e você vai usar esses recursos para construir itens, ou então para conseguir fazer trocas com seus adversários, ou ainda marcar pontos no final. E o jogo ainda vem também com as suas miniaturas. Essa versão nacional veio com a miniatura aqui do posto avançado, que a gente substitui aqui a tile normal que viria no jogo por um prédio realmente do posto avançado, que é o contato, tá? É por onde a Cidade Dourada fica observando as pessoas e selecionando as pessoas para serem aprovadas no Enem lá da Cidade Dourada, ok? No início da partida, então, cada jogador escolhe um dos 5 personagens específicos, cada um deles com uma habilidade. Por exemplo, a Mayo, que é uma médica, ela recebe aqui a miniatura dela para poder andar pelo tabuleiro, um dado de combate, que vai ser usado tanto para combate como para defesa. Quando você estiver atacando, o que vale é o lado branco, se defendendo é o lado cinza, e ele é personalizado de acordo com aquele personagem. E ainda um deck de itens que ela poderá construir durante a aventura. Ela vai recolhendo certos recursos e poderá construir alguns equipamentos,
Por exemplo, esse aqui faz com que ela ganhe 3 ações extras, vou mostrar para você daqui a pouco, mas para isso ela tem que gastar 2 itens amarelos, 2 itens vermelhos, e vai conquistar então 2 pontos de habilidade, importante também para se ganhar no jogo. É de uso único, então uma vez que ela usou isso aqui, ela vai garantir esses poderes aqui, esse benefício, e vai descartar este item. Tá? E aqui são diversos itens. Ela, por exemplo, pode fazer um kit médico, que ela ignora combate. Para gastar isso aqui também ganhará 2 pontos de habilidade. Ou ainda aqui uma bomba de seringa com 3 itens de cores diferentes e 1 ponto de habilidade. Cada personagem tem então, de acordo com as suas habilidades, um deck que ele poderá construir personalizado durante a partida e garantindo então esses pontos de habilidade, tá? Que são uma das condições de vitória do jogo. Vou mostrar para vocês também daqui a pouquinho. No início da partida, então, depois que já fez a exposição aleatória de todas as casas pequenas, médias e grandes que poderão ser saqueadas na cidade, e as tais são todas colocadas de forma que as ruas, as estradas se interliguem, você então deverá sortear um desses mercados negros. Tem diversos, ok? Tem os dois lados do tabuleiro, e você vai aleatoriamente sortear um desses aqui e colocar no centro do tabuleiro, tá? Esse mercado negro vai garantir trocas futuras, sempre no valor ali, no caso de, esse aqui é de 4 para 1, você poderá trocar qualquer 4 itens diferentes por um desses 4 disponíveis aqui, rosa, vermelho, branco ou cinza, tá? São 8 tipos diferentes de itens que você vai encontrar aqui nessas casas durante a partida. No início do jogo também se sorteia aqui deste deck de missões um número de missões igual ao número de jogadores. Então, para 3 jogadores, por exemplo, se revelaria 3 cartas de missão. Para 4 jogadores, 4 cartas de missão e por aí vai. Essas cartas seriam expostas no tabuleiro e estariam disponíveis para serem conquistadas pelos jogadores. Assim que uma carta dessa for conquistada, uma nova carta será reposta, então sempre terá um número igual de cartas igual ao número de jogadores naquela partida. Essas cartas de missão, elas podem ser conquistadas quando você descarta, nesse caso aqui, por exemplo, tem 4 itens vermelhos, 2 pontos de habilidade, que conquistou construindo algumas coisas, ou então 2 casas que você já tenha invadido e ganhará, uma vez por turno, poderá usar este poder aqui. Se você conseguir conquistar 3 missões dessa, também alcançará mais uma das condições de vitória da partida, contanto que você gaste ainda mais 20 pontos de ação, que eu vou mostrar daqui a pouquinho também como que funciona, tá? Então essas cartas de missão ficam sempre abertas na mesa de acordo com o número de jogadores. E no início de cada round, o first player, que normalmente é o jogador, inicialmente é o jogador mais novo, e depois em turnos futuros vai ser o jogador com menos recursos, ele compra 2 cartas de evento. Essas cartas de evento, elas podem ser boas ou ruins, e o first player vai escolher apenas uma delas que vai ficar ativa durante toda aquela rodada. Por exemplo, aqui, povoado, negociar com outros jogadores não custa pontos de ação. Ou então o Dr. Petrov diz que ao criar um item você vai ganhar um ponto extra de habilidade. Nem sempre são boas, podem ser ruins, como por exemplo aqui, não, me siga, parece que é interessante, mas tem uma, por exemplo, que má sorte. Má sorte de você foi assaltado, você teve que cartar todos os seus itens e vai ter que comprar a mesma quantidade de itens. Você ficou o turno e o jogo inteiro colecionando de repente para conseguir construir alguma coisa, e aí você vai ter que descartar e começar do zero. Então o first player vai selecionar um desses eventos, vai estar ativo durante aquela rodada. O jogo acontece em diversas rodadas, e no início de cada rodada, todos os personagens, vou pegar aqui um cartão para mostrar para vocês, todos os personagens ganham 15 pontos de ação para se gastar, ok? Você no seu round, no seu turno, você vai poder fazer 2 coisas. Se mover, tá? E fazer uma ação. Ou fazer uma ação, qualquer dessas aqui, e se mover. E você vai gastar pontos de ação para isso, ok? O round vai terminar assim que todos os jogadores passarem por não terem mais pontos de ação ou não quererem mais gastar pontos de ação, tá? Quando todos os personagens tiverem passado, o round se finaliza e aí então no round seguinte você recupera 15 pontos de ação e começa então um novo round, selecionando-se um novo evento e por aí vai. No início da partida, então, todos os personagens começam aqui no centro, no mercado negro, e aí você poderá então se mover ou fazer uma ação. Tá? Quando você se move pelo tabuleiro, se você estiver numa tile sem nenhum obstáculo,
Neste caso aqui, por exemplo, não temos obstáculo nenhum, que são linhas vermelhas, tá? E você está na mesma tile, você poderia, por exemplo, dizer que você está adjacente a esta casa, que tem passada para a estrada aqui, passagem para a estrada, ou esta casa tem passagem para a estrada, ou ainda aquela casa vermelha lá em cima. Então você poderia, não precisaria se mover, por exemplo, para gastar uma das suas ações e invadir esta casa. Mas se você quiser se mover para uma outra tile, por exemplo, digamos que a gente queira se mover para tentar invadir esta casa aqui, tá? Então nós teremos que nos mover daqui, passaríamos por uma tile seguinte. Cada vez que você passa de uma tile para outra, você gasta então um ponto de ação. Então as suas ações aqui, que seriam 15, tá? Agora seriam, foco. Teria que passar para 14 pontos de ação. De 15 para 14, porque você passou de uma tile para outra. E agora ali, como tem as estradas, eu estou adjacente daquela casa, você poderia se considerar adjacente àquela casa para então saqueá-la. Ok? Diferentemente desta outra casa aqui, vermelha, que ela não tem nenhuma passagem para cá, então ela está presa, essa casa com certeza então não poderá ser saqueada durante este round. Se você tiver, por exemplo, um obstáculo desses de bordas vermelhas na sua frente, para passá-lo você também vai ter que gastar um ponto de ação. Então, mesmo sendo na mesma tile, se eu quiser me mover daqui para cá, teria que gastar um ponto de ação. Se eu quiser, por exemplo, me mover para cá, gastaria outro ponto de ação e agora estaria adjacente tanto àquela casa amarela como àquela casa vermelha, mas não estaria ainda adjacente àquela casa verde, porque ela está numa tile distinta. Então eu teria que gastar mais um ponto de ação para me mover daqui se eu quiser saquear aquela casa. Então você poderá sempre se mover e depois fazer uma ação, ou fazer uma ação e depois se mover. As ações possíveis são, primeiro, saquear, tá? Que é o raid. Você vai poder saquear as casas. Existem casas pequenas, médias e grandes. As casas pequenas, elas custam 6 pontos de ação para serem saqueadas. 6 pontos de ação para serem abertas, ok? As casas amarelas, que são as médias, custam 8 pontos de ação para serem saqueadas. E as casas grandes, que são as vermelhas, custam 10 pontos de ação para serem saqueadas. Então, sempre que você saquear uma dessas casas, você vai poder escolher um dos decks, uma carta de um desses 3 decks, pequeno, médio e grande. Tá? E se você sortear, então, você saquear uma casa média, por exemplo, você vai sortear uma carta média e você vai ter 2 tipos diferentes possíveis, deixa eu mostrar aqui, de cartas. Tá? A primeira delas seriam essas cartas que tem esse símbolo aqui de lista negra. Tá? Então, para você conseguir saquear essa casa, você vai ficar mal visto pelo povo da Cidade Dourada. Eles não querem saqueadores, ok? Então você vai entrar na lista deles, você vai perder um ponto, tá? Eu acho que eles chamam de fama, eu não sei, é um ponto que você vai perder, você vai entrar para a lista negra, ok? Deles. E aí então você vai aqui no seu dial, que tem essa outra rodinha aqui, que ela tem lados de favor, que são os lados amarelos, que tem o dedinho ok, e os lados aqui de lista negra, que é essa lista vermelha. Então todo mundo começa com 0, e aí você vai perder um ponto aqui, vai ficar com a má fama, tá? E aí, quanto maior a sua má fama, mais difícil vai ser de você saquear as cidades. Por exemplo, quando você tiver com 6 pontos de má fama na lista negra, você não vai poder mais saquear cidades pequenas. Com 8, você não poderá saquear nem cidades, nem casas pequenas nem médias. E com 10 pontos você não poderá saquear casas nenhuma, nem pequena, nem média, nem grande. Tá? E se você ganhar favores, você vai poder então também conquistar, se você tiver aqui até 10 favores, ok? Conquistado 10, isso é muito bem querido lá, muito bem visto na Cidade Dourada. Você vai poder também gastar então 20 pontos de ação depois para ganhar, é a terceira forma de vitória do jogo. Okay? Então você vai poder ganhar o jogo conquistando fama positiva, conquistando 20 pontos, aqui 10 pontos de fama positiva, 20 pontos de habilidades, de te mostrar útil, né? Você construir algumas coisas, ou ainda 3 missões, conquistar 3 cartas de missão. Para qualquer uma dessas 3 condições, você terá que gastar ainda 20 pontos de ação. Tá? Normalmente você começa cada round apenas com 15. Então você vai ter que construir alguns itens que te dão pontos extras,
tá? Até acumular 20 pontos de ação, ou então gastar comida. Você pode gastar comida à vontade, que são itens que você vai conseguir saquear nas casas. Por exemplo, comida. A cada token desse que você descartar, você ganha 1 ponto de ação, tá? Então você tem que acumular 20 pontos de ação e uma dessas 3 condições de vitória para poder vencer a partida. Então, voltando aqui à nossa pilhagem, o que acontece? Quando nós temos essa carta aqui, tá? Nós temos 2 opções. Ou a gente pilha a casa, e aí ganhamos 1 ponto negativo, ou então a gente não pilha a casa. Se a gente não pilhar a casa, a gente devolve essa carta para o fundo do deck, ela não é utilizada, tá? E aí a gente ganha 1 ponto aqui na lista amarela. Então, digamos que a gente tem aqui neutro, a gente vai ganhar 1 ponto de favor. Se tiver aqui no vermelho, digamos 3 pontos negativos, vamos ganhar 1 ponto aqui. Vou ficar cada vez mais próximo de ter uma boa fama, tá? Para poder entrar na Cidade Dourada. Se você saqueou aquela casa, se você escolheu por entrar na lista negra, você vai poder sortear aleatoriamente daquela sacola 5 itens específicos. Eu vou poder, nessa sacola aqui, eu vou poder sortear 5 itens específicos. Existem 8 tipos diferentes de mercadorias, 8 cores distintas. Comidas, armas, ferramentas, medicamentos, utensílios, roupas, tá? Que você poder depois usar para construir seus itens e também trocar com seus amiguinhos. E ainda você poderá, se você saqueou essa casa, terá ainda um poder aqui que poderá ser aplicado agora, imediatamente, quando você saqueou essa casa. Outra carta possível seriam essas cartas que tem um símbolo de dado aqui, tá? Você teria então que jogar um dado para ver se você conseguiu saquear ou não aquela carta. 50% de chance, ok? Se você não conseguiu saquear aquela casa, tá? Você vai pegar apenas 3 itens, vai ter achado apenas 3 itens. E se você conseguir uma estrelinha, você vai conseguir 6 itens daquela sacola aleatoriamente, ok? E se você conseguiu saquear aquela casa, ele vai ter direito a fazer esta habilidade aqui, ok? Mas também não teve a má fama, né? Não precisou ser mal visto, ninguém viu você invadindo aquela casa, tá? Então você vai colecionando, invadindo casa, colecionando itens para depois poder trocar com seus amiguinhos. Porque outra ação que você pode fazer é trocar itens. Quando você for trocar um item, você pode estar em qualquer lugar do tabuleiro, tá? E você pode negociar com qualquer outro jogador. Os 2 jogadores terão que gastar então 1 ponto de ação e poderão trocar qualquer número de itens ou então de equipamentos. Você poderá trocar também os seus equipamentos construídos ou não com os outros jogadores. Se aquele personagem não quiser negociar com você, uma outra opção que você terá é de atacá-lo. Outra ação possível é atacar um oponente. Para atacar, você tem que gastar 1 token de arma, que é esse cinza, e 5 pontos de ação. E aí o defensor vai ter a oportunidade de gastar uma arma, se ele tiver, e 3 pontos de ação, se ele tiver, e também rolar o dado de defesa. Quando você rola o dado, tanto de ataque como defesa, esses símbolos aqui podem aparecer de acordo com o seu personagem. Essa resolução aqui é diferente, ok? E aí, se você perder o ataque, você vai ter que entregar 5 itens seus para o adversário. Sim, ele vai ter, se você não quiser entregar 5 itens que você escolheu, né, ele vai ter o direito de escolher 3 itens da sua mochila, tá? Então é muito perigoso entrar em combate, mas é a forma ideal de você conseguir forçar uma negociação para conseguir itens e conseguir marcar pontos de vitória para construir, tá? Ou então para conseguir mais fama na cidade, ou então comprar novas missões. Outra coisa que você pode fazer também é negociar com o mercado negro. Aquele mercado negro central lá, ele custa sempre 1 ponto de ação. E você então poderá fazer uma trocar, nesse caso aqui é 4 itens por qualquer um daqueles lá. Ok? E outra coisa que você poderá fazer no seu turno, se você estiver adjacente ao posto avançado, você poderá gastar a sua ação de movimento, que custa 5 pontos de ação, e aí você vai poder entrar naquele templo. Lá dentro do templo você vai poder então fazer 2 ações possíveis, que seria trabalhar para o templo, custa 8 pontos de ação, e aí você vai poder retirar um token desses aqui de fidelidade, de cliente especial, né? Um cartão fidelidade do templo, que te garante aqui pontos de favor, tá? Ele varia de 2 até 4, que é o melhor. Obviamente, quem entrar primeiro vai ter a chance de buscar os tokens mais valiosos, e aí você vai recolher, nesse caso aqui, por exemplo, 4 pontos de boa fama. Se você está aqui no seu dial, por exemplo, com um 3, você vai direto para 7 pontos, ok, de favor na sua lista. Você vai ser muito bem querido na Cidade Dourada. Se você for roubado em algum momento, dentro do tempo, você pode ser roubado também e perder esse token, você terá que subtrair seus pontos. E o
novo dono do token vai poder, então, computar aqueles pontos a seu favor. Tá? E outra coisa que você pode fazer dentro do templo é testar medicamentos. Quando testar remédios, você gasta 10 pontos e ganha 2 pontos de favor nessa lista, também testando remédios. Qualquer personagem pode tentar te atacar lá dentro. Para isso, você vai ter que gastar uma arma e 7 pontos de vitória. E vai te botar para fora também, te roubando alguns tokens e alguns itens. Quando você anda ainda, não tem outras ações possíveis que você pode fazer? Não. Quando você anda ainda pelo tabuleiro, tá? Sempre que você entra numa nova tile, aparece aqui uma carta de iniciativa. Tá? Se não tiver nenhuma ainda comprada, sorteada naquela tile, você compra uma nova carta de iniciativa, tá? E coloca naquela parte do tabuleiro. Tá? Qualquer pessoa, ou mesmo você ainda, a qualquer momento, poderá então gastar aqueles itens, se você tiver, no caso aqui, uma comida e uma roupa, um rosa e um amarelo, e aí levar a Keiko com você aqui, que vai te trazer uma habilidade específica, também de uso único. Tá? Você poderá coletar até no máximo 5 cartas dessa aqui de iniciativa durante o tabuleiro. Tá? E da próxima vez, por exemplo, que você andar pelo tabuleiro e entrar numa nova tile que ainda não tenha nenhuma carta, surgirá então também uma outra carta de iniciativa. São 9 tiles, então ao todo só poderão ter simultaneamente 9 cartas de iniciativa no tabuleiro e elas são realmente muito, muito fortes. Elas garantem bastante interação entre os jogadores e algumas habilidades extras que poderão ser conquistadas, como o cadáver, que usa essa carta enquanto você ganha mais 2 extras quando você invadir uma casa, ou então aqui, deixa eu ver, você ganha mais 1 ponto extra, né, de habilidade, ou então outras que vão deixar você acumular mais mercadorias, tá? Ou até mesmo evitar combates com os outros jogadores. Então, galera, esse foi o Raid and Trade, que originalmente foi um jogo de campanha de Kickstarter, tá? Com um novo designer, e ele tentou trazer novos conceitos, se baseou bastante, tá? Em alguns outros jogos de controle de ações, como o próprio Zombicide, só que dessa vez sem zumbis, tá? Então acho que essa questão, esse realismo de você ter que negociar com os outros jogadores, de você ter que administrar os seus recursos, foi um diferencial bastante legal. É um jogo realmente que ele depende muito da mesa. Tá? Se a sua mesa curte conflito, você pode, né, você vai ter boas experiências com esse jogo. Tá? Se a sua mesa não curte conflito, essa não seria a sua praia. Porque se você só ficar colecionando, tentando fugir, evitar os seus adversários, o conflito, e tentar colecionar os itens, o jogo vai ficar muito, muito longo. E você não vai conseguir colecionar os itens específicos, porque cada personagem precisa, por exemplo, a médica precisa de itens médicos, aqueles tokenzinhos vermelhos. Mas ela não precisa, de repente, dos laranjas, ou então dos verdes, e você precisa justamente dos verdes que ela tem, então você vai ter que em algum momento negociar com o outro jogador. O que também, se o seu time não curte muito negociação, ou não lidar muito bem com, não, eu vou ganhar, não quero papo contigo, tá? Pode também deixar o jogo um pouco mais longo. Mas, se ele não quiser negociar contigo, você vai ter sempre a opção de roubar-lhe os itens, tá? Você poder atacá-lo, se fortalecer bastante e atacar o seu adversário, o que pode ser muito cruel, tá? Com 3 jogadores, eu acho que o jogo não funcionou muito bem. Ele funciona melhor com 4 ou 5 jogadores. Porque com 3 jogadores você sempre vai ter na mesa alguém que está ganhando, agora todo mundo contra fulano, todo mundo contra ciclano, e aí o jogo, né, vai dando looping e looping e pode ficar também, né, muito repetitivo. Mas se você tem a mesa cheia, o jogo fica bem mais rápido, tá? Das primeiras partidas, as pessoas tendem a não deixar realmente, né, a gastar suas ações para impedir o outro e esquecem de marcar ponto para o seu próprio personagem, tá? Então também você tem que ficar muito atento para saber que itens o seu personagem precisa para construir aquelas ferramentas, para conseguir pontos de habilidade, ou então para conquistar certas missões. As missões são fantásticas, porque além delas garantirem, né, uma vitória, se você conseguir 3 missões, elas vão te dar a cada turno um poder extra. E sem falar daquelas cartas de incidente ou de iniciativa, não sei como são chamadas, em que você pode acumular até 5 cartas daquela e usar no momento correto para evitar o combate, ou para forçar uma negociação, ou ainda, né, para conseguir certos benefícios quando for invadir uma casa. No início da partida, todo mundo quer invadir casa, todo mundo quer pegar as casas grandes, quer pegar as casas médias, que tem, né, uma oportunidade de conseguir itens, mas sempre se depara com a rolagem de dados. Então, de repente, uma casa grande
pode ser que não dê muita coisa se você não conseguir a estrelinha lá, não vai fazer muito benefício, nem nenhuma habilidade. Ou ainda, logo no início da partida, se você pegar uma casa que você tem que pegar pontos negativos e para conseguir pilhar, porque você não tem ainda poucos recursos, depois você tem que arrumar uma forma de recuperar aqueles pontos para então não ficar mal visto e conseguir entrar na Cidade Dourada. Tem muita coisa para pensar, muita coisa para administrar, muita interação dos personagens. A produção da Redbox está muito legal, tá? O jogo tem a produção mundial, ele foi um jogo importado. Apresentou alguns pequenos detalhes lá na tradução, algumas cartas tiveram aqui um texto trocado, tá? Que é facilmente compreendido, tem já um fax sendo feito pela Redbox, chegou inclusive a ter uma carta que saiu em inglês, tá? Apesar do arquivo ter sido montado correto, alguma confusão na hora da montagem do jogo lá na China, tá? Mas nada que não dê, que estrague o prazer ou inviabilize, tá? A jogabilidade. Eu acho que é um jogo, como eu falei, que vai agradar muito a galera que jogava Zombicide, que de repente quer experimentar um passo além, ok? Que curte, né? Conflito, negociação, tá? E é um jogo realmente tenso, tá? Que traz bastante diversidade com os personagens, cada um com uma habilidade específica, ok? Bom, se você curtiu, dê um like, assine o nosso canal. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o jogo, acesse aqui a página da Redbox. Eu sou o Jack Explicador e eu aguardo vocês até a próxima. Obrigado, galera. Tchau, tchau.